Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma aula sobre esse podcast que você pode escutar e ver aqui no canal do Dagarbi no YouTube e também no Spotify. A gente posta todo sábado, 10 horas da manhã. Deixa eu mandar um abraço para os nossos parceiros. Centro do Movimento da PUC tá com a gente, equipe multidisciplinar, atendimento integrado e foco no que realmente importa para você. A gente agora... Tá bom? Baden, esse episódio conta com o apoio de Baden Torrefação de Cafés Especiais, Vivares Lip Center. Também temos Cienza Pharma, nossas parceiras, Armazém Box 18 e Starta. Tudo isso confia neste produto maravilhoso que é uma aula sobre, que hoje vai simplesmente se debruçar a falar da mulher, da saúde da mulher. Exatamente. E eu convido o Rafael Barlesi, meu parceiro, para dizer quem é o especialista de hoje. Duda, bom, primeiramente... Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Espero que esteja tudo ótimo Tudo contigo. Ótimo. Cara, no mundo da saúde existe muito diz que me diz, principalmente em dicas de internet, né? Então, hoje o assunto é sério, o assunto é justamente a saúde da mulher, a gente vai falar de câncer, de prevenção, de biologia, de tudo, e a gente vai trazer aí uma das maiores autoridades acadêmicas do país. Ele é professor da URGS, referência no Hospital de Clínicas, e o cara que formou gerações aí de ginecologistas. Ele é o cara que vai dar aula definitiva sobre saúde da mulher, Dr. Valentino Magno. Dr. Valentino Magno, se você ainda não conhece, vá no Instagram também, se quiser ainda saber mais após essa aula, mas não saia daí. Rafa, vou pedir para rodar a vinheta e a gente volta com mais uma aula sobre especialíssima sobre saúde da mulher. Agora sim, depois da nossa vinheta, a gente está abrindo oficialmente porque o nosso convidado já está conosco, o nosso especialista de hoje. Então, quero dar as boas-vindas para o Dr. Valentino e quem vai dar as boas-vindas também é o Rafa. Afinal, o Rafa é o nosso produtor executivo, é ele que busca os nossos melhores especialistas para trazer para vocês. Então, Rafa, dê as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, por gentileza. Agora sim, né, Valentino? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E como o próprio Duda falou, sempre quando a gente convida alguém, eu gosto muito de dar uma pesquisada no tema para que a gente possa conversar com o especialista, chegar pertinho do conhecimento dele. Já eu gosto de ser leigo. Eu não sei nada e quero aprender. E aí, quando a gente começou a montar aqui o tema de saúde da mulher, enfim, um dado me chamou muito a atenção. E eu falei, não, essa tem que ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Eu até escrevi aqui, o que me chamou a atenção é o seguinte: até o início da década de 90, mais precisamente 1993, as mulheres eram praticamente excluídas dos grandes ensaios clínicos para novos medicamentos. Isso me assustou. Né? Ou seja, o que acontece? A medicina passou décadas estudando a fisiologia dos homens e adaptando para as mulheres. E agora mudou, obviamente, desde 93 se estuda a mulher, né? Os medicamentos nela. A gente está vivendo agora uma corrida contra o tempo, justamente para a saúde da mulher, desses anos de estudos que nós perdemos. Assim, primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de um tema que é tão importante que é a saúde da mulher, né? A gente fala, né, Rafa, Duda, é mais de 50% da população, então não importa vou tratar ou não vou tratar mulher, todo mundo tem que entender de saúde da mulher, né? O parceiro tem que entender, o filho tem que entender, o pai tem que entender, então assim, entender da saúde da mulher é uma coisa da sociedade que todos nós precisamos entender. Mas, de fato, a gente sabe que a saúde da mulher ela foi muito excluída, né? Então, tem esse dado que tu citou dos ensaios clínicos, a gente ainda sofre com carência de algumas coisas, típico, por exemplo, menopausa, estudos em gestação, que a gente sabe que não pode ser feito, né? A maioria deles. Então, tem vários aspectos da saúde da mulher que a gente tem conhecido há pouco tempo. Vou te dar um dado ainda mais chocante, tá? Tem estudos que mostram que o clitóris, uma parte importantíssima da anatomia feminina, independente de sexualidade da anatomia feminina, foi descrito há pouquíssimo tempo, certo? Então, assim, partes do corpo da mulher, que do homem já estão descritas
há centenas de anos, da mulher ainda não, né? Então a gente sabe que a saúde da mulher ela foi bastante esquecida. Isso tem vários mecanismos, uma questão da sociedade em si, a mulher não podia votar, a mulher não podia estudar, não podia fazer faculdade, tinha que ficar em casa, o que hoje em dia a gente entende que é um absurdo, mas teve muitos momentos da vida que não, né? Mas também porque essa mulher ela não participava dos processos que buscam o conhecimento. Então a gente tinha pouquíssimas mulheres fazendo pesquisa, pouquíssimas mulheres na medicina, pouquíssimas mulheres em todas as áreas, né? Então isso a gente ainda vai sofrer por muito tempo. Quanto mais rápido a gente mudar esse cenário, melhor, né? E isso passa por tudo, inclusive aqui 3 homens falando de saúde da mulher. Por quê? Porque mesmo quem não é da área médica, da área da saúde como a gente, tem que entender sobre a saúde da mulher, a saúde da sua parceira, da sua filha. Então são pontos que a gente ainda está correndo. Quanto mais rápido a gente chegar, melhor. E a gente sabe que isso tem uma coisa histórica, né? Uma histórica da mulher, ela não está puxando esse conhecimento, não foi permitido que ela fizesse, mas também porque realmente a sociedade não prestava tanto atenção nela, como a gente está tentando prestar hoje, sem dúvida, né? Ô, doutor, e o fato... sabe que quando a gente estava conversando, tem amigos meus, amigas minhas que veem o podcast e eu falei que ia gravar sobre saúde da mulher. Eu falei assim, qual é a doutora? Eu falei, não, é o doutor. Claro. E aí, mas tinha que ser uma mulher. Baseado nessa provocação, eu te pergunto, há um preconceito pelo doutor ser homem e estar avaliando a mulher e o que isso mexe em termos de saúde dela, assim? Eu não tenho nenhum preconceito. Eu estou formado já há mais de 25 anos, tá, Duda? Então eu acho que é uma coisa que, para tu ter uma ideia, quando eu me formei, praticamente, sei lá, 80%, 90% dos professores de ginecologia na Universidade Federal eram homens, tá? Então era uma coisa que o homem que cuidava da mulher e era isso, tá? Que bom que o cenário está mudando, tá? Sinceramente, na medicina, a questão da sexualidade do homem, da mulher, do sexo, na verdade, né? Se é homem ou mulher, não tem que, né, pesar, certo? Não, também Os acho que dois, não. A ambos competência tem que estar na frente. Exatamente, né? Até porque a gente sempre tem que estar à luz das coisas científicas, não é o que cada um acha, o que cada um passou, né? Sem a gente dúvida. tem que passar pelas experiências nossas científicas. Agora, dito isso, tá? Porque na internet, às vezes, a gente pega só uma parte e não vê o todo, né? É muito importante que a gente tenha mulheres hoje em dia médicas, mulheres ginecologistas, que hoje em dia, no hospital que eu trabalho, já são a maioria, né? Estudando também as mulheres, né? Como elas podem também fazer a urologia, a proctologia, a cirurgia, o que elas quiserem. Agora, é muito importante que a gente tenha mulheres cuidando de mulheres também, né? Porque uma coisa é a paciente escolher quem ela se identifica mais para o cuidado. A outra coisa é ela não ter como escolher, certo? Exato. Então, por exemplo, perfeito. filhas de pacientes minhas, né? Super jovens, 14, 15 anos, a mãe me pergunta, Valentino, eu tenho que levar minha menina no médico. Olha, nessa faixa etária, a maioria delas fica mais confortável com uma mulher. É obrigatório? Não, é uma opinião pessoal minha, porque eu acho que facilita para elas. Agora, depois de uma certa idade, 18, 19, 20 anos, enfim, isso vai da maturidade de cada menina, né? É muito uma escolha pessoal. A gente tem muitas mulheres hoje em dia que preferem consultar com homem e outras que ficam mais confortáveis com mulher. Isso não importa. Ambos os sexos têm que conseguir fornecer uma medicina de qualidade, uma ginecologia de qualidade. Como tem várias áreas que são mais masculinas na medicina e que as mulheres têm todo o direito de estarem lá. A traumatologia, por exemplo. Tem coisas na medicina que a gente entra e acabou. Nudez... tratar o homem, tratar a mulher, o médico ele tem que estar acima disso, independente de qualquer coisa. Ô, doutor, perfeito. Acho que eu queria introduzir a nossa conversa deixando isso extremamente claro. Perfeito. Partindo para a nossa aula mais técnica. Doutor, por que as mulheres têm maior facilidade de buscar ajuda médica e nós, homens, somos seres idiotas e não conseguimos nos tratar? Então, deixa eu te falar, Duda. Como é que foi a minha escolha da ginecologia rapidamente? Eu sempre quis trabalhar com câncer, faculdade inteira, tá? Hoje em dia, a parte que eu sou professor é câncer ginecológico, tá? Mas no consultório eu faço toda a ginecologia, né? Sempre quis trabalhar com câncer.
Quando eu passei pela cirurgia, eu comecei a ver que eu gostava e que eu tinha habilidade técnica. Então, onde é que eu fazia cirurgia e câncer? Mas eu tinha uma certeza, eu queria tratar com o paciente mulher. Perfeito. Certo? Por quê? A mulher, em inúmeros aspectos da vida, ela é extremamente superior ao homem, em vários aspectos, mas na parte de comprometimento muito mais. E isso é com a saúde dela, com cumprir um medicamento, com fazer um exame, com tudo isso, tá? Claro que a gente está generalizando, tá, pessoal? Mas assim, como grupo, a mulher ela tem uma preocupação maior de cuidado da saúde, ela se expõe menos a riscos, isso é sabido, isso é na direção, isso é na bebida, isso é em tudo. Ela se expõe menos a risco, mas ela cumpre mais o acordo que a gente fez. E na medicina é essencial essa conversa. É um acordo. Eu te proponho uma coisa, tu te compromete numa parte e tal, e a gente vai fechando um diagnóstico e um tratamento, né? Então a mulher ela consegue fazer isso de uma maneira muito mais tranquila do que o homem, né? Então ela vai fazer os exames que tem que fazer, ela segue a sua revisão, ela sabe da importância de fazer aquilo, né? E muitas vezes ela nem tem mais doença do que o homem, é porque faz parte dela, né? E isso mesmo a mulher tendo as outras atividades, porque é ela que leva o filho no pediatra muitas vezes, é ela que tem os cuidados com a casa muitas vezes, mas a mulher ela tem esse comprometimento muito melhor, né? Tem vários outros aspectos também que eram pontos importantes para mim. A mulher ela tem uma resistência à dor e topa os tratamentos muito melhor do que a maioria do homem, né? A gente sabe que isso tem uma coisa orgânica mesmo, né, dela, mas tem uma coisa mesmo de como que ela encara aquilo, né? Então, assim, um pós-operatório da mulher muitas vezes é muito mais fácil que o do homem, né? A mulher aguenta um trabalho de parto, o homem dificilmente aguentaria. Então, tem várias coisas assim que a mulher tem que ser forte, que foi colocado para ela, e ela leva isso, mas também tem coisas próprios dela, né? Então, assim, é o que ela acredita, ela tem que fazer e ela busca a saúde dela. Eu acho também que o fato da menstruação da mulher, 12, 13 anos, isso já envolveu um médico? A mulher é uma cuidadora, né, Duda? Ela não é obrigada a ser uma cuidadora. É isso que é o ponto essencial. Hoje em dia ninguém mais é obrigado a ser cuidadora de nada, né? Mas a mulher, ela é uma cuidadora, né? Ela aprende a cuidar da boneca, ela aprende a cuidar do maninho, a mãe cuida do filho. É verdade. Isso é um comprometimento, né? Então tem coisa assim, quando a gente fala isso, não é que a gente quer que a mulher cuide, não é que um menino não possa brincar de boneca, não é isso. Mas a gente precisa entender que esses são aspectos que fazem parte da nossa vida, né? Então, se eu estou acostumado com isso, eu acabo me cuidando mais também. A mulher, ela cuida dela, ela também cuida dos filhos, ela organiza os exames do marido, né? O homem não faz revisão de rotina, a mulher faz revisão de rotina, né? O ginecologista é o clínico da mulher, certo? Então tem aspectos muito importantes e isso a gente tem repercussões. Então a mulher hoje em dia vive muito mais que o homem, a mulher vive com mais qualidade de vida que o homem. Isso está sendo visto de alguma forma e refletindo. Hein, Rafa? A criança tem o pediatra, a mulher tem o ginecologista e o homem... O homem tem um amigo no bar, às vezes. Né? Esse é o grande problema. Mas sabe que a gente, ginecologista, Rafa, muitas vezes eu tenho que ajudar marido da paciente, exato. marido, namorado, né? Porque ela chama, Valentino, olha só, ele está com tal coisa, mas ele não quer ir no médico, ele não tem médico e tal, e a gente acaba ajudando. Acaba direcionando. Né? Então ela cuida, a mulher é muito mais atenta, né? A vários aspectos e tal. Muitos homens vão nas consultas? Muitos homens vão nas consultas, mas eu acho muito importante, Duda, que seja um desejo da mulher que o homem participe. Não, sem dúvida. Né? Então, assim, eu já vivi situações, vou te dizer que mais antigamente, tá? 20 anos atrás, eu acho, é uma sensação, eu acho que eu vi isso mais, de maridos que estavam na consulta que eu tenho dúvida se a mulher gostaria. Entendi. Tá? Porque ele falava, ele se dirigia a mim, ele não falava para ela, ele não deixava ela falar, o que é uma coisa que a gente tem que identificar logo e mostrar que ela é o foco da consulta. Tá? Então isso é uma coisa, inclusive, que a gente ensina às residentes, né, que já são médicas, estão fazendo especialização. A gente ensina eles muito ao seguinte: o foco é a paciente. A gente pode colocar a mãe dela que veio junto na conversa, o marido e tal, mas é ela que vai determinar o papel deles, né? Então, quando estão na sala de espera, a gente vai chamar a paciente, né? O meu marido pode entrar? Ela pergunta, tu que define.
É ela que define. Né? Então, acho isso muito importante. É muito legal quando participa o parceiro junto, o marido junto, a mãe, quando é uma menina mais nova. Mas, de fato, quem define quem vai participar da consulta é a própria paciente. Perfeito. Que legal. Né? Não, existe até um critério que, inclusive, se a gente está lidando com uma adolescente, a gente tem que ver bem para saber que ela não está se expondo a um risco, que é importante a gente, como médico, quantificar qual é o grau disso. Mas, mesmo aquela adolescente, ela tem direito à privacidade dela, ao sigilo dela, do médico com a paciente. Tipo a menor de idade, quer dizer? Mesmo a menor de idade, né? É claro que a gente tem que pesar bastante as coisas, né? Sim. Uma super menor de idade que chega para mim, fala que está passando por situações de abuso, uma pessoa mais velha, alguma coisa assim, calma aí. Nós vamos envolver as pessoas porque isso ultrapassa qualquer limite do aceitável. A gente está falando eu preciso autorização dos pais para uma menina de 16 anos começar a pílula anticoncepcional? Não, eu não preciso. Né? Porque é muito melhor que ela se cuide e cuide evitar uma gravidez do que depois ela está com uma gravidez indesejada. Né? Que ainda é 1/3 das gestações no Brasil. 1/3? Caramba, velho. É bastante coisa. Tem uma pesquisa 2023, feita em 8 hospitais universitários e na região norte, especificamente foi numa capital da região norte, mais de 80% das mulheres que estavam em trabalho de parto eram gestações não planejadas. Não estou dizendo indesejadas, sim, claro. mas eram não planejadas. Podia ser do seu parceiro, mas não foi planejado. Então, esses dados são muito maiores, né? Mas, Nossa, assim, gravidez na adolescência... Isso é um problema, já que a gente está falando em geral de saúde da mulher, né? Isso é uma das coisas. As redes sociais, elas ajudaram muito, facilitaram o trabalho, a conversa, tudo. Mas também é um ambiente de muita informação equivocada, né? Então, eu falo isso, tudo que é lugar que eu vou, palestra, consultório, tudo que é. Por exemplo, contracepção, certo? Pílula anticoncepcional, implante anticoncepcional, DIU, enfim. O que a gente mais vê são pessoas leigas, ou às vezes da área médica, mas sem um respaldo científico, que sentam na frente de uma rede social e acabam com um método. A gente viu isso com as pílulas, demonizando as pílulas anticoncepcionais. O que tem pontos que são importantes a gente discutir. Pílula não é assim para todo mundo, a vida toda, tudo isso. Agora, a gente tem que cuidar quando dá uma informação de saúde, porque atrás, assistindo, pode estar uma menina de 15 anos que vai parar. Eu vou falar especificamente da pílula, porque é uma coisa que sempre me chama atenção. A gente viveu uns anos atrás o boom contrário à pílula. E eu acho que teve pontos que era importante mesmo a gente parar e conversar. Os métodos DIU, longa duração e tal, são muito mais benéficos em vários aspectos, tá? Em termos de consequências. A pílula não é vilã. A pílula foi uma das coisas que mais permitiu que a mulher, hoje em dia, tivesse controle da natalidade, que a mulher pudesse trabalhar, que a mulher pudesse ter um domínio da sua vida. Ou a gente acha que antigamente os homens se cuidavam para evitar que a mulher engravidasse. É óbvio que não. Exato. Então, o demônio não é a pílula. A pílula foi uma das principais ferramentas para a mulher chegar onde ela chegou hoje, certo? Só que nunca foi combinado, quando a pílula foi feita, que era para começar aos 14 anos, parar com 50 e hoje em dia parar uma vez, 2 no máximo para ter filho. Tá? Então, assim, é óbvio que existem outros métodos que são mais seguros, mais eficazes, que não tem hormônio na corrente sanguínea. Então, a gente sabe que tem várias outras opções que foi importante que a gente voltou a falar delas ou começou, se eram métodos novos. Tá? Agora, o problema só é o seguinte, eu sentar na frente de uma rede social, eu começar a demonizar um método e tem uma menina atrás de 14, 15 anos que começou a usar pílula, que está se expondo ao risco, que não tem acesso a médico, não pode conversar sobre isso com um adulto mais velho, para a pílula, 1, 2 meses depois está ela procurando pílula para abortar ou medo de gravidez. Então, saúde, a gente tem que sim olhar para a sociedade, colocar num contexto, se atualizar, mas tem que ter um respaldo científico. Né? A principal coisa da medicina é não prejudicar. E aí, juntos, eu vou ver como é que eu consigo te ajudar. Mas cada caso é um caso em termos de uso de anticoncepcionais? Contracepção é, sem dúvida, eu digo sempre, é um buffet de café da manhã de hotel, certo? Não é um buffet da tua casa. Não é um café da manhã da tua casa. A gente, hoje em dia, não tem mais só o pãozinho com manteiga e o café com leite. Hoje em dia a gente tem um buffet gigante com várias opções, vários tipos de hormônio, vários métodos sem hormônios,
métodos de uso diário, de uso semanal, de uso que dura 5, 8 anos. Por quê? Porque cada mulher, conforme o estilo de vida dela e as contraindicações, ela fica melhor com o método ou não. Então, a gente tem pílula anticoncepcional de 2 hormônios, a gente tem pílula só com progesterona, a gente tem adesivo semanal, a gente tem anel vaginal a cada 3 semanas, a gente tem DIU com hormônio e sem hormônio para a mulher que quer menstruar e para aquela que prefere diminuir. A gente tem implante, né, que também dura 3 anos, que é um implante contraceptivo, tá? Então tem várias opções, por isso que é importante sentar, discutir e adaptar. Mas tem muitas pessoas no Brasil que ainda não têm acesso a médico, né? Eu vou te dizer que eu acho que a medicina no Brasil, com todas as críticas possíveis, ainda é boa, e muito pelo relacionamento que a gente tem do próprio brasileiro. Todo mundo que vai morar fora, Duda, fala a mesma coisa. Nossa, como é difícil conversar com o médico lá, ou eu não tenho acesso a médico, tudo isso. Mas é evidente que a médica, que a paciente tem muito mais acesso a um médico que ela vai no consultório particular do que a médica no nosso sistema público, né? Mas mesmo assim, a gente ainda consegue um cuidado bom, tá? Agora, muitas pessoas não têm acesso à medicina, quer trocar o método, mas não tem com quem conversar, né? Então, tem que ter muito cuidado. E a gente vê isso no reflexo dos números, né? Exato. Não, e a colocação é perfeita. Não é que tenha que se demonizar o processo, né? Eu acho que quando a pessoa vai para frente de uma rede social, ela demoniza um processo, ela está acabando com o método, mas ela também não está entregando uma solução. Exatamente. Ela está querendo chamar atenção. Então, Exatamente. olha, como o Valentino falou, foi bom durante esse período, é bom para isso. Agora, se tu tem condições de buscar algo melhor para o teu corpo, para a tua individualidade, vai ter que ir num médico para que ele te esclareça isso. Exatamente, porque assim, a gente, né, Rafa, quando a gente fala de pílula, vamos dizer, ou de medicamento hormonal que faz contracepção, que evita a gravidez, tá? A maioria deles, dos hormonais, eles vão bloquear o teu ovário, que é o que eles querem, evitar a ovulação. Só que aí tu acaba deixando essa mulher por muitos anos sem a produção hormonal dela, né? Os medicamentos hoje em dia são seguros, são testados, a gente tem segurança em usar isso, a gente usa estrogênio natural, que é o mesmo que a mulher produz, com doses já muito mais baixas do que quando a pílula foi feita, então se progrediu muito. Mas se tiver momentos da vida dela que eu consiga liberar o ovário dela para ela produzir os hormônios dela, e mesmo assim eu conseguir evitar a gravidez, bom, se isso eu associo com não precisar uma tomada diária, um risco de falha, tudo isso, é melhor ainda, né? Exato. E além disso, a gente tem que associar, já que a gente está falando de contracepção, para a nossa sociedade, tá? Por exemplo, agora, a capa de uma revista grande, essas canetas emagrecedoras, tem uma delas que corta o efeito da pílula, diminui, certo? Então, isso estava previsto? Não estava previsto. Mas já que estão usando, bom, eu vou ter que adaptar, porque a pílula anticoncepcional não é o melhor método para quem estiver usando uma dessas canetas emagrecedoras. Então também tem essas coisas que a gente vai ter que ir adaptando, né? Mas contracepção é uma coisa importantíssima, tá, pessoal? A gente está falando de saúde da mulher de uma maneira geral, fomos um pouco para esse caminho, mas contracepção é essencial, ela faz parte da vida da mulher desde o início até o final, né? Porque assim, a mulher tem que ter possibilidade de não engravidar ou não correr risco quando ela não quer. E isso melhora a sexualidade dela, melhora vários aspectos, né? Então, a gente tem muitos estudos que mostram que a mulher protegida tem uma melhora da sexualidade. Claro, se eu estou com medo, eu não consigo ter uma relação sexual prazerosa. Eu vou aproveitar já esse gancho da parte dos anticoncepcionais, que muito do nosso público também é o público que faz atividade física, está buscando a parte, né, fitness. E existe justamente essa questão do anticoncepcional oral, ele aumentar o SHBG e pode oscilar a testosterona da mulher. Né? Isso pode realmente influenciar na parte estética. SHBG? O SHBG é uma globulina que a gente tem, que ele influencia, ele diminui, ele se liga à testosterona livre. Tá. Então o que vai acontecer? Vai, teoricamente, reduzir a testosterona livre na mulher que está usando o anticoncepcional oral. E aí, para o Valentino ter essa experiência, se realmente vai influenciar na questão daquela mulher que está buscando estética, se é melhor utilizar um DIU de cobre, um DIU que não libera hormônios ou uma outra questão. Existe isso? Uma pergunta excelente, tá, Duda? Eu trabalho muito com essa parte. Por quê?
porque eu faço lançamento de muitos produtos novos, né? Então, assim, multinacionais, né? Então, os DIUs medicados, eu lancei os 2 aqui. As pílulas com estrogênio natural, eu lancei aqui. Então, eu falo isso, assim, com muita tranquilidade, tá? Tem muita coisa que é uma sensação das pessoas e a gente não tem uma comprovação científica. De novo, pessoal, não estou dizendo que individualmente isso não é importante, tá? A pessoa também, as tuas experiências pessoais são muito importantes. Então, como eu me sinto quando eu estou usando determinado medicamento. Valen, eu achei que eu melhorei tal coisa. Olha, isso não está previsto, mas se tu achou, ok, né? O que é importante dessa pergunta que tu me disse? Quando eu uso um método, especialmente o via oral, eu diminuiria a minha testosterona livre, certo? Então, eu tomo um comprimido, ele é metabolizado no fígado, aumenta a SHBG, diminui a testo livre. Porque a testosterona que está circulando no sangue, aumentou a SHBG, um monte dela vai se abraçar, né? Exatamente. E na festa da testosterona, só dança aquela que foi sozinha. A que foi com parceiro, ela não dança, ela não tem atividade, tá? Então, esse seria a base, né? A outra ideia seria que quando eu uso um método contraceptivo que bloqueia o meu ovário, eu também diminuiria um pouco a minha testosterona. Então, a gente sabe que existem estudos que mostraram essas medidas. Agora, a gente ainda carece, Rafa, de novo, experiência pessoal de cada um é super importante a gente avaliar, mas não tem grandes estudos no mundo que mostraram que isso significa melhora de parâmetro de desempenho, tá? O que tem? Tem algumas coisas muito interessantes. Por quê? Talvez porque balança um pouco. Eu tive algumas oportunidades que eu fiz algumas palestras com a médica, a ginecologista da seleção brasileira, tá? Da delegação brasileira, tá? E uma das coisas essenciais para eles é evitar a menstruação em período de alta performance. Porque Qual a menstruação esporte era? Diversos esportes. Ela faz a parte da ginecologia. Tem esportes que utilizam muito mais ela. Esportes olímpicos, isso? Vôlei, esportes olímpicos. Então, vôlei feminino, atletismo feminino, eles usam muito, tá? Mas, na verdade, ela é uma das ginecologistas da delegação brasileira dos esportes olímpicos, tá? Já pude estar com ela 3 vezes. E uma das coisas deles que eles sabidamente sabem que piora é menstruação. A mulher, durante a menstruação e o pré-menstrual, por alterações hormonais, por alterações inflamatórias, ela tem diminuição do desempenho. Então, muitas vezes, eu vou ter que bloquear a menstruação. E se isso significa usar uma pílula, para eles tem benefício. Então, isso é muito individual, tá? O que é importante a gente saber é que só ter testosterona mais alta significa que eu vou ter um desempenho, um físico melhor? Não necessariamente. Talvez, se isso for associado com um treino rigoroso, uma alimentação saudável e junto eu melhorar o meu parâmetro de testosterona, talvez eu me sairia melhor. Agora, é muito difícil tu colocar isso num grupo e conseguir determinar, porque tem diferenças muito sutis entre cada pessoa. Perfeito, claro. Né? Agora, por isso que é tão importante a individualização, né? Eu comigo mesmo, como é que eu fico de um jeito, como é que eu fico do outro. Então, a gente sabe que não é uma contraindicação usar, tá? Mas eu acho que talvez aquela pessoa que está buscando uma performance muito alta, ela poderia buscar outros métodos para avaliar o desempenho dela. Tá? Claro que de acordo com as outras coisas da vida dela. A gente tem estudos com DIU de progesterona, que é muito utilizado hoje em dia. O DIU de progesterona, Duda, ele libera muito pouco na corrente sanguínea. Ele não bloqueia o ovário, tu segue ovulando, tudo isso. Mas a progesterona está dentro do útero, então tu diminui muito a menstruação. Esse era um problema do DIU de cobre. Né? Então, o DIU de cobre, ótimo, eu fico sem hormônio, eu estou ovulando, produzindo meus hormônios, mas a menstruação aumentava muito. Então, as mulheres tinham resistência e muitas realmente não se adaptavam. Então, o DIU de progesterona é o seguinte, no sangue eu fico praticamente sem hormônio, na maioria das vezes eu vou estar ovulando, produzindo meus hormônios, mas o sangramento vai diminuir ou desaparecer. É um efeito local, tá? E a gente tem estudos brasileiros, inclusive, mostrando que a paciente com DIU hormonal, ela tem melhora do desempenho, força, velocidade e salto à distância e em altura, comparado com ela mesmo quando ela não estava usando o método. Loucura, então tem alguns pontos interessantes, tá? Eu só acho que a gente tem que cuidar para não generalizar. Lógico, né? Toda paciente que chegar no meu consultório e diz, olha, eu quero ficar bem de corpo, eu vou parar a pílula, calma.
tu tá malhando, tu tá com a orientação de um treinador adequado, de uma nutricionista adequada, tu tá cuidando de outras coisas, bom, podemos seguir o passo, né? É muito comum que chega paciente pra gente, logo que teve o boom da pílula, Valentino, eu quero parar a pílula, que a pílula é isso, aquilo. Bom, mas ela fuma, ela bebe todo dia, ela tá 20 quilos acima do peso. Tem outro. Cara, é o que a gente fala da pílula mágica, né? A pessoa quer a primeira pílula mágica. Faz todo o tema de casa primeiro, depois quer o algo mais. E isso, Rafa, a gente vai ter que cuidar mais, a gente que lida muito com isso, né? Porque o povo está emagrecendo mais fácil hoje em dia com os medicamentos análogos, né? novos que surgiram, né? Então, assim, eu já cheguei no meu peso. E agora, Valentino, como é que tu vai fazer para eu melhorar? Então, aí um médico, treinador, nutricionista começa a ter uma outra responsabilidade, né? E eu acho que é uma coisa em conjunto que vai ser feito. Falar nisso, te procuram muito para perguntar sobre as tais canetas e como é que tu lida com esse assunto? O ginecologista é um clínico da mulher, tá? Então, assim, quando a mulher ela vai procurar o ginecologista, algumas vão por uma causa pontual. É um corrimento, é uma gestação, é um desejo de gestar, é um sangramento inadequado, é um câncer, é alguma coisa, tá? É um exame alterado. Mas a maioria da paciente no consultório ginecológico, ela está fazendo rotina. Ela tem algumas queixas que ela vai colocar, outras que vale a pena a gente ir atrás e puxar dela, que a gente já sabe, né, que muitas vezes a paciente não fala tudo, mas a maioria delas, elas estão indo buscar sua revisão. E eu falo isso para os alunos. Tu senta na frente da paciente com 45 anos, tu pergunta as queixas, tu pede a mamografia, tu coleta o preventivo, tu faz uns exames de sangue, tudo isso. Isso é uma parte da revisão. A outra parte é o seguinte: prescrever a vacina que está indicado para ela na faixa etária, ver se ela está acima do peso, ver se ela está fazendo colonoscopia, se ela está indo no cardiologista. Então, o médico, o ginecologista, ele é o clínico da mulher, né? Então, assim, especialmente o ginecologista, né? A gente está falando de saúde da mulher de uma maneira geral, mas puxando para a minha área, o gineco, na hora da revisão, ele tem que contemplar todas essas partes. Chegou uma paciente no meu consultório, eu olho para ela, ela está 20 quilos acima do que é o peso dela, ela está sem pintar o cabelo, sem fazer a unha, sem alguns parâmetros que ela sempre cuidou, eu tenho que prestar atenção que tem alguma coisa ali que não está bem. A consulta pode ficar para o segundo plano, eu tenho que olhar para ela e perguntar o que está acontecendo. E aí, em geral, vem o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que participar de todos esses aspectos, né? Não, a paciente está bem, não está com nenhum problema, está tudo certo, ela está realmente com sobrepeso, se perdeu e tal. Aí a gente pode ajudar ela a orientar, procurar um endócrino, procurar um médico que possa ajudar ela para as questões do peso, porque isso é essencial, né, Duda? Tem como fazer sem dúvida. Até a autoestima também e tudo mais. Claro. Mas tem te assustado esse aumento repentino de procura em termos de saúde da mulher? Assim, é um mistério? Assim, problema no Brasil é o uso de quando não tem indicação. Né? Então, assim, eu tenho que te falar uma coisa que é o que é científico, o que é correto, né? E a outra que é o que está na nossa cara, na sociedade, que todos nós sabemos, né? Então, assim, é correto uma menina de 55 quilos estar usando caneta emagrecedora? Não, não é correto, não é para isso que essas canetas foram feitas, tá? Agora, eu como ginecologista vou dizer que isso não acontece? É claro que acontece. Não é a gente que prescreve, elas vêm usando, né? Então, eu acho que a gente, como médico, a gente tem que sentar, tem que olhar, tem que colocar os riscos. Isso a gente falou aqui das canetas, mas depois a gente pode abordar também as testosteronas, os hormônios e tal. Então, assim, a gente não pode negar que as coisas acontecem. O que a gente tem que fazer é sentar e colocar naquele contexto, né? No Brasil, a questão física, o apelo físico é muito grande. Pois é, aumentou demais a procura estética. Sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem excelentes profissionais aqui, médicos que tratam, né, nutrólogos, endócrinos e tal, e uma avaliação com alguém correto para ver o peso é o essencial. Não adianta eu perder um monte de peso rápido, sem cuidado, perdendo nutriente, perdendo massa magra, né? Então, assim, um monte de gente errado, catabolizando musculatura, depois perdendo cabelo, voltando o peso rapidamente quando para, né? E tem uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha endócrina ainda, e ela me disse, e o preço disso, né?
Porque é uma coisa que eu vou manter para sempre, as canetas são caras, né? Então, assim, elas foram feitas para um determinado momento, para uma época, para eu chegar no peso, mas junto eu conseguir manter esse peso com a minha dieta, minha atividade física, ela seria um baita estímulo, né? Quando a gente estiver falando de peso. Agora, não tem sentido alguém que não precise ficar mantendo essas medicações. Pode né? fazer uma pergunta, a última sobre caneta, depois tu vai ter outros assuntos. A gente tem vários. Em relação à fertilidade da mulher, há estudos que isso pode prejudicar ou não? A gente ainda não tem como avaliar essas coisas assim, Duda. Tem muitos... essas canetas, elas são recentes, né? Tem alguns posicionamentos, algumas opiniões de alguns efeitos colaterais, mas a gente ainda não tem nada a longo prazo que possa dizer isso, né? A gente sabe que tem efeitos adversos graves que elas não apresentaram, então por isso elas foram tão liberadas, né? Lembrando que eu muito, né, da minha vida eu fazia medicina e o que tinha para perder peso que as pessoas usavam eram as anfetaminas, né? Que mudavam completamente as pessoas. Então, assim, parece sem dúvida que a gente progrediu em termos de medicamento, mas tem muitas coisas que só são avaliadas no medicamento depois que ele está anos na sociedade, que a gente chama de estudos de fase 4. Então, já está liberado na população e aí, com a análise da população, é que eu vou conseguir dizer isso melhor. Tá? Isso aconteceu agora, como eu já citei, com a contracepção. Né? Então, que uma determinada caneta, ela atrapalha a pílula anticoncepcional. Ela diminui o esvaziamento gástrico, a velocidade, e isso pode atrapalhar a absorção da pílula anticoncepcional e de alguns outros medicamentos. E faz sentido, né? Porque se a absorção, o remédio te tira... Então, assim, de fertilidade específica, não existe um grande trabalho mundial que determinou isso. Valentino, mas eu li isso. Calma, pode ter lido que sim, que não. Faltam grandes estudos ainda que mostrem isso e vai levar tempo para isso ter uma resposta boa, né? Boa, doutor. Sem dúvida. Quem mais que tu tem de Nossa, a gente tem anotações para falar, né? Porque a gente... eu tô vendo que ele vai ter que voltar, Rafa. Agora é verdade. Agora, Duda, só uma coisa importante para a gente não passar, tá? A mulher retomar o peso ideal, em geral, melhora a fertilidade dela. Eu ia tocar nesse assunto. Então, por exemplo, se a gente pega síndrome do ovário policístico, uma coisa super comum e que dá muito ibope na internet, que é o ovário... Repete devagar para a gente. Síndrome do ovário policístico. Tá? Ela tem esse nome porque quem descreveu ela, ele via cistos no ovário. E ele viu que essas mulheres menstruavam irregular, tinham mais pelos, mais sobrepeso, e ele falou, olha, é esses cistos que causam. Então ficou o nome de síndrome do ovário policístico. Hoje em dia a gente sabe que os cistos é mais um dos sinais ou sintomas. Então, não são eles os causadores, eles estão junto com a parte dos pelos, da irregularidade menstrual, tudo isso. Tá? O que é essa síndrome? É uma tendência que o ovário tem de se desregular. Então, ele faz ciclos sem ovulação e ele aumenta alguns hormônios dentro do ovário. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que na síndrome do ovário policístico, dos sintomas é não ovular, não engravidar. Essa mulher, quando ela tem uma perda de peso de 10% a 15%, só isso já tem uma chance de fazer ela regular o ovário dela de sozinho em porcentagens enormes, mais do que medicamento. Então seria um benefício. Um benefício. Né? Então, assim, o peso ideal é essencial, pessoal. A gente hoje em dia vive até 80. Quando nós chegar a 80 vai ser mais. É óbvio que nós vamos ter que ajustar algumas coisas. O ser humano não foi feito para viver até 70, 80 anos. Então, a gente reclama, né? Cabelo branco, eu falo isso para as pacientes, cabelo branco é doença? Não, é um processo do envelhecimento. Tu pode me dizer, eu não quero ter. Beleza, nós vamos ver como tratar, se vai ser pintar no salão, pintar em casa, nós vamos achar um jeito. Eu estou te vendo e eu entendi que tu não quer cabelo branco, mas eu não posso achar que cabelo branco é doença, Duda. Faz parte do envelhecimento, tu entendeu? Isso eu acho que é essencial, essa nossa geração aqui, entender que a gente vive muito mais, que a gente ganhou muito tempo e qualidade de vida, mas nós vamos ter que adaptar algumas coisas. Manter o peso ideal e fazer atividade física é para qualquer coisa. Exato. Eu tô cheio de dúvida. É legal porque ele vai tocando nos assuntos que eu já vou lembrando. Fazendo um adendo só, exatamente a tua pergunta, eu ia falar sobre isso, que talvez seja muito difícil vir algum estudo voltado à fertilidade análogo de GLP-1,
porque os fabricantes eles vão embasar muito nisso. Se eu estou emagrecendo a pessoa, um obeso, e ela emagrece, ela perde peso, ela tem melhores chances de fertilidade. Tá. Então, obviamente, eles vão direcionar todos os estudos para provar isso. Então, na verdade, eles vão direcionar que o análogo vai melhorar a fertilidade. O análogo são as canetas. São as canetas emagrecedoras, né? Fala o português das pessoas. É isso aí. E lembrando, né, perfeito isso que o Rafa falou, mas assim, e lembrando que feito da maneira correta, que deveria ser o uso com um profissional adequado, controlando tudo isso, esse profissional também vai estar olhando para as vitaminas, para os outros, claro, entendeu? Que para as outras coisas, processo, exatamente. Então, é uma melhora global de qualidade de vida. Agora, eu tô lá, acima do meu peso, eu consigo trazer uma caneta não sei de onde, eu comprar ela de sozinho, começo a me aplicar, uso irregular e tal, vai repercutir? Ninguém sabe. Exato. Não é para isso que elas foram feitas, né? O doutor, e em relação a porque assim, tu disseste da qualidade de vida, da longevidade e tudo mais. E aí eu te pergunto o seguinte, a biologia não combinou isso, né? A mulher, ela vai perdendo ali o seu poder de ovular. Perfeito. E chega uma hora que termina, né? É. Então, todo mês ela vai perdendo um pouquinho. E aí, como lidar, né, com isso? Ou seja, como enfrentar isso, porque a gente não tem como combinar com Deus. Foi assim que foi feito, acabou. Perfeito. E também lá na frente, né? A menopausa, né? Também, porque as mulheres têm a menopausa por volta, sei lá, de 50 anos, tô certo? 55, quem sabe? E, pô, vão viver até 80, 85, 90 e tal. Como é que faz esse equilíbrio? Então, isso é um dos grandes dilemas da nossa sociedade, né? Eu vou começar te dizendo assim da questão da fertilidade, tá? Sem dúvida, hoje em dia a gente posterga muito a fertilidade, tá? E eu entendo totalmente a sociedade, porque assim, hoje em dia, se tu pensa em termos de formação, de carreira, de outras coisas que a vida tem, né? Ninguém está querendo ter filho com 25, 26, 27 anos, Pois tá? Então isso é assim, não adianta a gente ir contra os países mais desenvolvidos, isso é mais tardio ainda, tá? Então é uma tendência da sociedade, conforme ela avança em vários aspectos econômicos, sociais, tudo isso, que ela tenha menos filhos ou não tenha e tenha filhos mais tardios, tá? Vou te dar um exemplo, no meu meio médico, né? Raríssimas médicas ali tentando engravidar antes dos 35 anos. Carreira longa, faculdade, formação e tal, só para te citar um exemplo, mas isso é em vários aspectos. Então, assim, sim, a gente infelizmente vive esse desbalanço em termos de saúde da mulher, de quando eu quero ter filho, eu como mulher ou eu como casal, e até quando eu posso ter filhos, tá? A gente vê mulheres engravidando aos 38, 39, 40, 41, claro que sim, mas eu começo a aumentar um pouco a chance de eu precisar ajudar essa mulher, tá? Então, assim, algumas coisas que são importantes, e isso é totalmente saúde da mulher. Primeiro, manter as suas revisões em dia. Muitas mulheres acabam não conseguindo engravidar porque algum problema ali não foi diagnosticado, não foi tratado como deveria, tá? Então, assim, façam as suas revisões. Mantendo a nossa revisão em dia, a gente consegue identificar problemas que poderiam atrapalhar numa hora que tu quer gestar. Um exemplo clássico, né? Mulher que chegar para mim para 38 anos, Valen, agora eu quero engravidar. Beleza, aí eu vou fazer os exames e eu vejo que tem um mioma de 10 centímetros. Calma, nós vamos ter que tirar esse mioma e depois. Então, ela perdeu tempo. Eu podia ter tratado isso antes. Então, fazer suas revisões em dia. Segundo, a gente ter um objetivo mínimo. Eu falo para as minhas pacientes, tu não precisa ter filho e tu não precisa me dizer quando, mas nós temos que parar e pensar. Porque tem aquela paciente que diz assim, Valentino, se eu tiver num relacionamento legal que eu queira, que ele queira e acontecer, tudo certo, senão eu não preciso. E tem outras mulheres que eu quero ter filho de qualquer jeito. Certo, Duda? Isso é importante. Então, ela tem que parar e pensar. E hoje em dia, uma das grandes coisas que a gente tem, além de fazer a nossa revisão, é a questão do congelar óvulo. Tá? Sim. Então, o ideal é que a mulher tenha alguns pensamentos, definições, determinações por volta ali de 34, 35 anos. Se essa mulher com 34, 33, 35 anos, ela não está pensando em filho ainda, o ideal é que ela congele óvulo. Tá?
Tem muita gente que pede exames. Valentino, faz meus exames para ver se está tudo bem para quando eu quanto tempo eu posso esperar para gestar? Isso não existe. Não tem exames que eu vou fazer que vão me dizer com precisão quanto tempo ela tem para esperar que ela possa demorar. Tá? É difícil? É difícil. Muitas mulheres congelam e acabam nunca usando o óvulo, acabam engravidando espontâneo, definem que não querem filhos, mas infelizmente é um planejamento. É um seguro de carro. Eu não quero usar. Eu vou ter que fazer se eu pensar. Então, acho que eu sempre falo para as minhas pacientes, vem cá, eu não estou dizendo que ela tenha que ter filho, inclusive tem muitas mulheres hoje em dia que não têm, tá? Então, assim, isso é uma das coisas que a mulher define. Agora, eu sempre digo para ela, vem cá, como é que está teu pensamento de filho? Tá afim, não tá afim, tá pensando, não tô. E aí eu acho que ela tem que colocar nessa situação. Olha, se eu tiver um relacionamento, o meu parceiro quer, eu quero e tal, ok. Mas tem mulheres que querem filho independente da parceria, né? E essa mulher, ela tem que realmente ter alguns cuidados. E o casal, sem dúvida, se é um casal que tem um relacionamento bacana, que fala a respeito de tudo isso, também estabelecer um planejamento deles, né? Mas não precisa ser então tão cedo, de 25, 27 anos. Em termos biológicos. Aí a gente extrapola um pouco algumas coisas, né? Então, assim, é claro que eu consigo muito mais óvulo e é muito mais fácil eu congelar de uma paciente super jovem, tá? Mas tem que cuidar para a gente não extrapolar. Porque, primeiro, pela questão de mercado, começar a congelar todo mundo. Segundo, pela questão... segundo, pela questão de que os óvulos... anos e anos e anos congelado, porque, né? Então ficar tem 10 isso. anos, quem sabe? E também aquela questão assim de ela muito provavelmente, a maioria das mulheres vão definir 35, 36, 37 anos alguma coisa de gestação, tá? Hoje em dia acho que é isso aí, né? Então acho que é muito importante o seguinte, tem que pensar a respeito, ponto. Outra coisa, colocar no contexto, congelar ainda é uma coisa que não é extremamente barata, né? Claro, já está muito melhor, está avançando, está mais disponível, mas assim, ainda não é disponível para todo mundo, né? Então a gente também não pode falar como se a gente vivesse num país que basta a pessoa definir que ela congela. Mas não se é isso, fala né? pouco nisso, acho, nesse assunto. Né? Mas esse eu acho que é o ponto essencial, Duda. A gente não está dizendo o que a pessoa vai fazer. O que eu sempre bato é o seguinte, tem que se falar a respeito. A mulher não pode chegar com 38, 39 anos, ou o casal, né? Chegar com 38, 39 anos, meu Deus, a gente não pensou se a gente queria filho. Tem que parar e pensar. Inclusive, parar e pensar e dizer, agora não, e eu também não vou fazer nada. Beleza, mas eu parei e pensei. A gente não pode, nessa nossa sociedade louca, corrida, tudo isso, a gente ser pego desprevenido e resolver definir se eu quero ou não quero filho com 43, 44, 45, porque alguém famoso engravidou aos 50, né? Então, não pode isso. A gente tem que parar e pensar, manter suas revisões em dia. O ideal é congelar. Quando congelar, olha, é óbvio que quanto mais cedo, melhor. Agora, dentro de um bom senso. Sim, né? Exceto, só um parênteses, tá? Só para a gente não passar. Exceto quem tem algumas doenças, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho um câncer de mama, eu vou passar por um processo de quimioterapia. Eu posso congelar antes, porque a quimioterapia pode diminuir com meus óvulos, tá? Paciente com questões de outras questões endócrinas que acabam prejudicando o meu ovário. Então, algumas coisas assim. Tá? Isso Perfeito. Nós estamos falando da mulher saudável, que não tenha nada específico. Sim, a regra, não é exceção. Porque senão faixas etárias muito mais cedo. Né? O que mais que tem de assunto? Nossa. Está evoluindo muito a tua área, né? E tu falaste agora mesmo do câncer de mama. A gente sabia que até então o câncer de mama era com 50 anos, né? Que começavam essas revisões e se antecipou isso, né? Hoje está em torno de 40, vamos dizer, essas revisões, esses cuidados. Que outras inovações ou que outras tecnologias estão fazendo com que a gente tenha mais precisão e está mudando um pouquinho esse conceito, a questão do Papa Nicolau também. Hoje em dia é o teste de DNA HPV, tô certo? Que outras inovações tu traz para a gente que o pessoal tem que estar atento? Perfeito, Rafa. Bom, as revisões, os cuidados ginecológicos de rotina é parte essencial da saúde da mulher. Não existe falar de saúde da mulher sem a gente falar em contracepção e revisão ginecológica, tá? Nenhuma mulher ela consegue ter uma vida saudável se ela não estiver fazendo as suas revisões e se ela não estiver conseguindo evitar gravidez indesejada. Ponto. Tá? As revisões ginecológicas, pessoal, tem pontos importantíssimos. Tá? Câncer de mama. 1 em cada 9 mulheres no Brasil, no Rio Grande do Sul, vão ter câncer de mama. 1 em cada 9, certo?
Ah, eu tenho uma vizinha que usa hormônio, eu tenho uma vizinha que usa pílula, eu tenho uma vizinha que não usa, eu tenho... Pessoal, vai ter gente de tudo que é jeito, vai ter gente com cabelo branco, vai ter gente com cabelo preto, vai ter gente com unha pintada, não, é 1 em cada 9, tá? Então, a taxa do câncer de mama é isso. Isso é muito ou pouco, doutor? É muito, É muito, muito. tá. Se tu tá numa sala, Duda, com 20 mulheres, 2 vão ter câncer de mama. Tá? Então, o câncer de mama ele é o câncer mais prevalente nas mulheres, muito mais do que o segundo, do que o terceiro, os outros. Que tá? são? O segundo é intestino, cólon, e o terceiro no Brasil é colo do útero. O que é uma vergonha, porque colo do útero, se tu tem o colo do útero pode sumir totalmente, ele é totalmente prevenível. Tá? Então, só mostra como a nossa saúde no Brasil ainda é ruim. Tá? No Brasil, então, é mama, cólon e colo do útero. Tá? Cólon é intestino, né? Agora, a mama. Mama é o grande vilão da mulher, tá? A gente tem diagnosticado cada vez casos mais cedo, sim, né? Tem muitas questões envolvidas aí, né? Tem mais diagnóstico, tem mais exames, talvez coisas aí do nosso dia a dia que estão mexendo com isso também, né, Rafa? Mas o fato é o seguinte, toda mulher... A partir dos 40 anos, isso eu estou falando mulheres sem outros fatores de risco, a mulher sem história familiar, sem história prévia, antes, nada. Toda mulher, a partir dos 40 anos, ela precisa fazer, e prevenção do câncer de mama é exame de imagem, mamografia. Hoje em dia a gente muitas vezes complementa com a eco, mas atenção pessoal, precisa fazer mamografia. Eco mamária não é rastreamento de câncer. Tem aparecido muita paciente no consultório que porque tem prótese ou porque ouviu uma bobagem de radiação, não faz mamografia de rotina, tá? O que detecta o câncer precoce é a mamografia, é a ressonância. Então, o que a gente faz? 40 anos em diante, anual, mamografia e eco mamária, isso para mulheres com fatores de risco habituais, nada muito importante. Isso tu falaste porque a densidade mamária, ela camufla. A mamografia ela permite ver sinais que são iniciais do câncer, né? As microcalcificações, algumas coisas assim. A eco muitas vezes pode ser associada porque ela complementa a mamografia. Então a gente sabe que a mulher, quanto mais jovem, a mama é mais densa. Claro que tem características pessoais, tá? Mas a mulher mais jovem ela tem a mama mais densa, a eco complementa. Mas eu citei isso, Rafa, porque tem uma cultura totalmente errada de não fazer mamografia e fazer eco, tá? A eco não funciona como rastreamento de câncer de mama isolada. Coisa. Ela é complementar à mamografia. Mas o toque não é o suficiente? A gente, eu, por exemplo, sou de uma geração que a gente tinha as atrizes da Globo, né, com a mama exposta, Cássia Kiss, ensinando o autoexame, né? O exame da mama ainda é muito importante, mas com a evolução do câncer de mama, a gente não quer ter câncer, mas se for ter, o ideal é detectar não palpável. Então, o apalpamento já é a gente já tem um tumor palpável. O ideal é que ele não seja palpável, quanto antes melhor. Mamografia, eco mamária junto, né, a ressonância em alguns casos, ela não previne câncer, mas ela diagnostica precoce. Perfeito. Então, o câncer de mama, eu tenho que diagnosticar ele o quanto mais precoce possível. E ele é hereditário? Então, existem fatores hereditários, né? E as pessoas... eu não tenho risco, não tem ninguém na minha família, né? A maioria do câncer, ele é esporádico, ele não tem uma história familiar, tá? Agora, existem né, algumas mutações genéticas, que na mama isso é bem conhecido, que aumentam muito o meu risco de câncer de mama. Então, existem algumas mutações, especialmente BRCA, que a gente chama, que é o nome de uma parte, né, genética, que a mutação do BRCA 1, 2, ela pode aumentar o meu risco de câncer de mama para 70%, 80%. Caramba. Né? E aí essas mulheres com história familiar, hoje em dia já muito mais conhecido a parte genética, o rastreamento começa muito antes, ele é mais frequente, aí tem toda uma coisa, mutação genética, tem que ir direto conversar com um geneticista, com um mastologista, para ver como é que eu vou fazer o meu segmento. Hoje em dia, Duda, a gente pode até e faz isso em quem tem BRCA, essa mutação específica, tira a mama e coloca a prótese, porque o risco dela é tão alto que eu tiro e coloco uma prótese. Além disso, eu posso fazer para ovário também, né, quando tem o risco aumentado. Então, tem muita coisa para ser feita. Né? Os exames de rotina da mama são, assim, eu te diria que são os principais. Tá? É o ponto principal. A mulher, 40 anos em diante, ou bem antes, se tem histórico familiar, tem que cuidar. Não é eu me tocar, achar que está tudo bem e deu.
Tá? Ô Rafa, eu posso fazer o seguinte, convidar o doutor para voltar num próximo e a gente evoluir alguns assuntos? Deve, com certeza. Quais outros assuntos tu entende que seriam bacana da gente eu acho falar com o doutor para já deixar encaminhado? Encaminhado, eu acho que reposição hormonal feminina. Sem dúvida. É o que muita gente gostaria de desmistificar, entender, escutar de um profissional que está vivendo isso, que está estudando isso. É um bom assunto, doutor. É, ótimo. Tá super, super em alta, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, doutor, pela aula de hoje, a gente já tá... Quanto tempo já tá? Eu tava de olho aqui, eu tava com medo que a gente estourasse, porque eu quero te trazer de novo. Então vamos fazer o seguinte, o Rafa, primeiro vou agradecer pro doutor. Nada, imagina. Sensacional. Deixa eu falar dos nossos parceiros para eu não trouxeram esquecer presente aqui. pra ele, né? Temos aqui a Cienza. O doutor vai levar uma creatina de Gambi da Cienza. A Cienza, a nossa parceiraça, está aqui por gentileza, doutor. Cienza Pharma, fica ali na Silva Jardim. Todo mundo já conhece, já está habituado, já sabe que é o lugar que a gente recomenda. Também temos Baden, torrefação de cafés. O doutor vai levar também o Bourbon Vermelho Natural. Origem Fazendas Fucuda, Patos de Minas, meu Deus do céu, os guris são obrigado, obrigado. Tá aqui. Minas sai café bom, hein? O pessoal da Baden, a gente já falou. Temos aqui também cheque presente, Armazém Box 18. Aqui, ó, para o doutor Valentino Magno. Tá aqui, os guris da Armazém Box 18 também estão oferecendo ao doutor este regalito. Mandar um abraço também para o Centro do Movimento da PUC. Aliás, a gente falou várias coisas de saúde da mulher. Eu me sinto na responsabilidade de ir atrás do Centro do Movimento fazer alguma coisa da saúde do homem. A gente combinou que vai fazer. Podia fazer um isso, programa lá, fazendo um negócio de cardiologia lá. Sensacional. Olha, doutor. Sensacional. Obrigado. Tá aqui Isso também. o Centro do Movimento mandou e a Starta mandou essa camiseta pro doutor olha aí, aqui. ó, tem a da Starta também. A Starta, deixa eu segura aqui, doutor, por gentileza. E deixa eu pegar o textinho da Starta, que é muito legal, que eu acho baita texto. Que a Starta é um soft tech dedicado a transformar seguros e saúde. Aceleramos a digitação de seguradoras, corretoras e operadoras com tecnologia, IA e plataformas que reduzem custos, aumentam conversão e elevam a experiência do cliente. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Tirando o escaláveis é o que a gente tenta fazer aqui. Exatamente. Mastigar. Coisas complexas a gente tenta deixar da forma mais segura. E olha só, tem também o novo slogan da rapaziada da Vivar Sleep Center. É preciso entender o real valor do sono, dormir bem. Faz bem depois que você dorme num colchão da Vivar. Aí muda completamente. E o doutor deve conversar com as pacientes também Muito. sobre sono, né? Sem Muito. dúvida, né? Especialmente nessa fase de menopausa, né? Dormir bem é essencial. Essencial, então, né? Então, você que estiver na dúvida, não tenha dúvida, vai na Vivar Sleep Center. Vamos fazer o seguinte, eu agradecendo ao doutor, agradecendo a Rafa, vou passar a bola pro Rafa, fazer os insights do Rafa. Eles também viram cortes no canal para resumir, entre aspas, a aula de hoje. E a gente volta certamente com uma aula com o doutor Valentino. Ainda nesta temporada, a gente promete, porque hoje estava fantástico. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado. Valeu. Então tá, a gente volta depois dos insights do Rafa. Todo sábado, 10 horas, tem uma aula sobre. Tchau. Uma aula sobre saúde da mulher. A conversa com o Valentino foi incrível, tanto que a gente pediu para ele retornar em outro momento para continuar o assunto. E o que a gente conversou com o Valentino e o que foi tão interessante? Bom, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi exatamente essa mudança dentro da área científica. E aí, para a gente entender melhor, o que aconteceu? Em 1977, a FDA, que é a agência que regula, na verdade, as coisas que acontecem dentro da alimentação e dentro da farmacologia nos Estados Unidos, ela emitiu uma diretriz recomendando que as mulheres com potencial para engravidar, elas fossem excluídas dos estudos científicos nas fases clínicas 1 e 2. E claro que isso foi para prevenir algum problema com as mulheres, mas causou, na verdade, um grande vácuo que, por 20 anos, a medicina cardiovascular, a psiquiátrica, a metabólica, ela foi desenhada quase que 100% em cima da fisiologia masculina e adaptada para a feminina. E aí, o Congresso americano aprovou no NIH, justamente em 1993, a mudança, uma lei que, a partir daquele ano, qualquer pesquisa financiada por ele era obrigatório incluir as mulheres.
parece que antigamente a gente colocou uma diretriz que mudou a lógica, onde a pesquisa poderia proteger a mulher, mas agora a gente vai proteger a mulher através da pesquisa. Essa foi a grande mudança e a partir daí houve um grande boom, uma grande evolução nos conceitos de mercado, tecnologia e investimento da mulher. Então, o que se prevê é que até 2032 o investimento salte de 39 bilhões para 180 bilhões. Isso vai resgatar, vai incluir inteligência artificial, aplicativos, dispositivos vestíveis, tudo isso que vai revolucionar a saúde das mulheres. E claro, a partir daí a gente vai ter um grande investimento, mas a gente abre um alerta também. Qual é o grande alerta? Apenas 2%, só 2% do financiamento global em saúde vai justamente para a saúde da mulher. Talvez isso melhore, mas ainda é pouco perto do que a gente realmente necessita. Pensando em tudo isso, a gente entende que a saúde da mulher está evoluindo e a gente está descobrindo cada vez mais coisas. E aqui ele trouxe algo bem interessante, mostrando que o ovário é o novo centro da longevidade da mulher, é como se fosse um hub endócrino. Então, ele não é só aquela questão da saúde feminina naquela região, e sim ele calcula, ele estima o ritmo de envelhecimento, tanto cardiovascular, neurológico, quanto ósseo da mulher. Por isso que é muito importante agora cuidar deles como um centro um hub de envelhecimento futuro da mulher. E também nos trouxe a questão da oncologia de precisão, os novos paradigmas. Ele mostrou para a gente que o câncer de colo de útero agora tem o teste de DNA HPV, que é um novo padrão ouro, no lugar do Papa Nicolau. Então são diretrizes de 2025, mostrando que testes moleculares para o vírus têm um rastreio muito melhor, mais de 90% mais eficiente do que o antigo, do que o Papa Nicolau. E ele mostrou para a gente também a questão do rastreio no câncer de mama, que antes era de 50 anos, agora se antecipou para 40 anos. E além do exame do toque, além de outros exames, o padrão ouro é a ressonância magnética. Também falou um pouquinho desse vínculo entre o médico e a paciente, mostrando que essa relação de confiança é extremamente importante e ajuda muito na adesão e na prevenção de doenças. O que mais o Valentino trouxe para a gente? Mostrou que a menopausa não é o início do fim. Hoje a gente tem o declínio de estrogênio e isso impacta no metabolismo cerebral, porém existem várias técnicas, vários medicamentos que a gente pode mitigar isso e tratar isso dentro do conceito da mulher. Mas, para tratamento, nada melhor que uma gestão holística. O que significa isso? Que as mulheres elas devem estar combinando atividade física, gestão de estresse e a suplementação junto ao médico para mitigar todos os sintomas. Então, cuidar dos médicos, cuidar da mente e cuidar da atividade física é o que vai fazer toda a diferença. Então, saúde da mulher, a gente viu que é um todo, que é muito importante, que está crescendo e essa aula foi incrível, que a gente possa aprender um pouco mais em outras oportunidades com o Valentino. Espero vocês na próxima Uma Aula Sobre.